vamos falar sobre a recriação do programa Minha Casa Minha Vida e o déficit habitacional no Brasil. Os nossos convidados são Benedito Barbosa, o Dito, advogado da União de Movimentos de Moradia e do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, e Marli Carrara, da coordenação da União Nacional por Moradia Popular. Olá, Dito, olá, Marli, bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Marilu. Bom dia, meu companheiro, irmão de tantos anos, Dito, que é uma referência para todos nós. Bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Atual e da TVT. Né? Bom dia a todo mundo que vai acompanhar esse momento de muita esperança e de muita alegria. Bom dia, querida. Bom dia, Dito. Acho que o seu microfone está cortado, Dito, e você está espremidinho assim na tela. Vamos tentar te ajudar aqui, ó. Vamos colocar rotação automática aí no celular, Dito? Vamos ver se você consegue. Você está me ouvindo, querido? Tá, mas acho que a gente não está te ouvindo. Veja o seu microfone se não está cortado, Dito. Dá uma olhadinha aí, de repente está um risquinho aí no seu microfone, tenta clicar aí no microfone. Agora acho que liberou o microfone, né? Bom dia, Marilu. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Marli. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meu querido. Olha, você está espremidinho assim na tela. Vamos ver se a gente consegue aqui fazer com que você fique na tela cheia. Vamos aqui, ó, ao vivo e a cores. Você consegue colocar na horizontal? Na horizontal. Eu estou tentando colocar. É porque eu estou colocando o telefone horizontal, mas aí eu fico de ponta cabeça, Marilu. Eu te ensino. É só você deslizar assim a imagem, assim, só deslizar no seu celular, desde o início, assim em cima, e está escrito assim, rotação automática. Aí você clica, vê se é possível. Enquanto eu vou falando aqui com a nossa querida Marli. É assim, é só você, olha, eu vou voltar aqui, ó. O meu, não sei se o seu é Samsung também. Se for Samsung, tá fácil, eu te ensino. Se for Samsung, tá tranquilo, é só colocar, você liga o celular, tá ligado, aí você só desliza na tela, que assim, você só desliza e vai aparecer vários íconezinhos. Aí você coloca rotação automática. É só clicar aqui no íconezinho rotação automática. Mas enquanto você tenta, eu já vou falando com a Marli aqui para a gente adiantar, tá bom? Pode ser? Então, Marli, vamos lá. Olha, eu já vou começar aqui com essa boa notícia, né, da semana. 684 famílias receberam apartamentos aí construídos pelo programa Minha Casa Minha Vida, em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, o residencial Vida Nova Sacramento, com 244 unidades habitacionais, um investimento de 14,6 milhões de reais, e o residencial Vida Nova Santo Amaro 1, composto por 440 apartamentos, com investimento de 26,4 milhões de reais, né? E é só que essas obras dos dois conjuntos habitacionais foram contratadas em 2013, né? Os prédios estavam praticamente prontos, não foram ocupados, né, na gestão antiga aí do ex-presidente Bolsonaro. Eu sei que você estava lá, né? Inclusive o próprio presidente Lula citou seu nome, né, Marli? Eu queria que você falasse desse momento e também desse absurdo que é ter ficado aí parado, né? Essa obra estava quase pronta, não foi concluída no governo Bolsonaro, Marli. Bom dia, Marilu. Realmente uma semana, foram 6 anos. Na realidade, a gente sofreu 7 anos, tem sofrido há 7 anos, porque é uma questão de obras. Foi o último ano de Dilma, foi aquele ano conturbado, em que a gente também teve problemas de repasse para pagamento das medições. Então, a gente da União da Moradia conta que foram 7 anos que terminaram, se Deus quiser, de obras que tinham sido contratadas em 2012, 2013, que estavam, né, no auge ou já com pelo menos
85%, 90% de conclusão já, e faltando somente a parte operacional para se fechar dentro da Caixa. E essas obras, com muito custo, né? Essas 2 obras, três em Salvador, aqui na Bahia, que foram lançadas, que são do FAR, do Fundo de Arrendamento Residencial, que são feitas pelas construtoras. Elas ainda ficaram algum tempo e depois se retiraram dos seus empreendimentos, e aí deu toda a depredação dos últimos anos. Nós, do Minha Casa Minha Vida Entidade, que é uma modalidade dentro do Minha Casa Minha Vida, além do rural, ainda por termos famílias organizadas antes dos empreendimentos, o que é ao contrário, né? No FAR é ao contrário, você primeiro faz a casa, depois você destina. No Entidades, a gente tem as famílias antes. Então, nós temos empreendimentos no Brasil inteiro, aqui também, em que as famílias estão mantendo, tiveram que ocupar, às vezes, uma pessoa, 2 pessoas para segurar o terreno. As famílias tiveram que bancar a guarda do terreno e as obras paralisadas, porque não se tinha repasse suficiente, porque foi feito tão devagarinho que chega num ponto que ninguém aguenta mais a segurar as obras, né? Então, é muita casa, são 14.800. Tem uma conta que tem gente que fala que tem mais, mas em torno de 14, 15 mil obras no Brasil inteiro, né? Isso é muita gente que ficou na pandemia, quando a gente mais precisava de um abrigo, né? Ficou ao léu. Quer dizer, porque às vezes a gente, quando fala do número de obras paralisadas, só pensa na obra, na deteriorização da obra, do patrimônio público, que é uma coisa muito importante, mas você às vezes esquece que ali tem Dona Maria, que ficou esperando 7 anos e com os filhos e não conseguia, perder o emprego ou não conseguia vender, porque aqui na Bahia a maioria informal, não podia sair para a rua, quer dizer, perdeu o emprego, perdeu a condição de bancar o seu aluguel e ainda sabendo que a sua casa estava ali, sabendo, olhando que a sua casa estava ali, e tiveram que, só agora só com Lula, né? Mas é verdade, eu acho que nessa primeira eu ainda estou meio anestesiada, né? Além de ter sido o pessoal do movimento ter me escalado lá para estar lá, mas a gente se sente até lá no fundo do palco, mas quando é só ele para lembrar. Ele lembra do nome, ele lembra de onde você esteve com ele na última vez, sabe, assim, no meio de tanta gente, depois de um ano no passado, com toda a história da eleição, mas ele toca o coração da gente, e por isso que o nosso povo mais simples se identifica com ele. Essa delicadeza, essa capacidade de compaixão, de se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro. Esse presidente é muito especial, muito especial. Capacidade de ser humano, né? É isso. Agora, Dito, vamos falar aqui, a Marli falou justamente naquela época, né, da pandemia, onde realmente era preciso, as pessoas precisavam ficar em casa, os médicos, os especialistas, e quem não tem casa, não é mesmo? E além disso, a gente tem uma pesquisa aqui que eu já queria repercutir com você, Dito. Mais de 40 mil famílias foram vítimas de despejo ou reintegração de posse em todo o Brasil desde o início da pandemia da Covid, em março de 2020. Acaba de sair nessa pesquisa, os dados são do Mapeamento Nacional de Conflitos pela Terra e Moradia, organizado pela campanha Despejo Zero. Bom, enfim, Dito, você que durante toda a campanha, durante toda a pandemia, né, esteve justamente denunciando isso, né? Como é que você vê aí mais de 40 mil famílias sendo vítimas de despejo durante a pandemia e agora a retomada do Minha Casa Minha Vida? Dito, vamos lá, da forma como você estiver mesmo, na horizontal, vertical, vamos lá. Oi, Dito. Acho que agora o Dito congelou, hein? Deu uma congeladinha aqui.
Vamos ver se o Dito consegue voltar aqui para a gente, pedindo apoio aqui da nossa produção. Vou perguntar aqui, cadê o Dito? Mas, enfim, continuamos nós, então. Repercuto com você, então, Marli. Não, eu estou com dificuldade aqui, mas... Vamos lá. Mas agora vamos lá. Ô, Marilu, então a gente acompanhou, né? Eu acompanhei antes de ontem, né? E vi a Marli lá e o próprio Lula também, né? Agradecendo a participação dela. Era aí do pessoal da União dos Movimentos de Moradia, né? E dos movimentos de moradia, né? Lá do lançamento, do relançamento, né? Do programa Minha Casa Minha Vida, né? E também é importante dizer que essas obras estavam paradas há muito tempo, né? Impressionante, né? Quase 98% das obras ali, né, para serem concluídas ali em Santa Amaro da Purificação, né? E ficaram ali 6 anos paradas, né? 4 anos do governo Bolsonaro, né? Enquanto a gente assistiu, acabou de sair os dados, né, sobre os despejos da pandemia pelo levantamento da campanha Despejo Zero. 40 mil famílias, Marilu, foram despejadas no período da pandemia, né, pelo levantamento da campanha, né? Enquanto a gente viu aí, né, tá assistindo, né, agora as informações, né, de milhares de unidades habitacionais paralisadas pelo governo Bolsonaro, né? Bolsonaro é um genocida mesmo, né? Porque milhares de pessoas, né, morreram aí na pandemia, muita gente em situação de rua, né, quadruplicou o número da população de situação de rua no Brasil, né? Somente aqui em São Paulo, mais de 50 mil pessoas em situação de rua, mais de 300 mil pessoas em situação de rua no Brasil, né? E 40 mil famílias despejadas na pandemia, enquanto a gente está vendo aí, né, quase mais de 180 mil unidades habitacionais, ou seja, que poderia atender 1.200.000 pessoas nesse período, paralisadas, né, por esse genocida do Bolsonaro, né? Que bom agora que nós estamos com o Lula e vamos retomar o programa Minha Casa Minha Vida, né? Para pelo menos, vamos dizer assim, né, minimizar, mitigar, né, esse sofrimento que o Bolsonaro deixou, né, para milhares e milhares de pessoas aí que foram despejadas ou perderam as suas moradias no período da pandemia, né? Queria aproveitar para parabenizar aí, né, todo o pessoal da União de Moradia Popular da Bahia, dando esse grande abraço para Marli, e fiquei muito orgulhoso de vê-la lá, né, lá em Santa Amaro, né, no relançamento do programa Minha Casa Minha Vida. E lembrando que o Lula, né, lançou o programa, né, de forma concomitante, né, em várias outras cidades, né, em Aparecida de Goiânia também, teve ali a inauguração também de unidades habitacionais, né, e inclusive pela nossa companheira, né, a ministra, né, Cida, né, lá das mulheres, né? Também em Contagem, em Minas Gerais, né? João Pessoa, também na Paraíba, né? E também no município de Lauro de Freitas, além de retomar outros projetos também em Salvador, enfim, em outras cidades do Brasil que já está sendo retomado aí o programa. Então nós estamos muito animados, além também agora vamos acompanhar aí a aprovação, né, da medida provisória, né, 1162, né, a medida provisória de retomada do programa, que também vai ser muito importante para que a gente possa agilizar aí, então, não só a retomada do programa das obras paradas, como também as novas contratações que nós estamos esperando, né, Marli? Exato. Tem 7 bi para o FAR, né, para o Fundo de Arrendamento, o que a gente do movimento chama o Minha Casa Minha Vida do governo ou das empreiteiras. Tem 1.200 para o FDS, o Fundo de Desenvolvimento Social do Minha Casa Minha Vida Entidades, e 730 milhões para o rural. Isso é dinheiro suficiente para o FDS e para o rural para que a gente chegue. Nós vamos ter que fazer muito trabalho para chegar até o fim do ano aplicando esse dinheiro, né? Porque é um dinheiro, nós já perdemos 2 meses, a medida provisória, por uma determinação do próprio governo, é muito ampla, não se quis descer em nenhum tipo de pormenor, exatamente para ser mais fácil sua aprovação agora
na Câmara, embora a gente ainda ache que mereça algum tipo de emenda, mas nós precisamos ver que a correlação de força nossa no Congresso não é dessas coisas, então é melhor fazer uma medida mais aberta, mais fácil de passar, nós precisamos ficar, além das questões da terra, que o movimento quer influenciar, que são importantes para a gente, mas a gente precisa tomar cuidado também para não abrir muita discussão demasiada e a gente acabar perdendo o que tem, o que está na medida, né? Porque isso, eu acho que nesse momento os movimentos têm que parar, né? Eu sei que Dito está entendendo, porque a gente faz parte de outras articulações que estão já com... Tem 3 cadernos de emenda que estão querendo propor ao nosso grande deputado federal, Guilherme Boulos, que já está como relator, né, da medida, mas a gente precisa ter uma análise política disso, que quanto mais a gente abrir, mais a gente propicia emendas da direita, dos bolsonaristas, de ficarem em cima disso e acaba perdendo o que tem, né? Mas eu acho que ainda tem questões importantes sobre a localização dos terrenos, a gente, né, tem que ver isso, mas as outras medidas são infralegais, vai sair uma instrução normativa, depois vão sair as portarias, já agora parece que dia 18 sai uma portaria específica para as retomadas de obra, quer dizer, ainda nessa semana, né? E para que a gente fique acompanhando aos poucos e tentando gastar esse dinheiro. A vontade não falta e família também tem bastante, né, Dito? Exato. Agora, eu queria fazer... Posso? Oi, Marilu. Posso Diga. Diga lá. Só um registro importante, né? Que nós estamos também aí na véspera do 8 de março, né? E a ministra, né, das Mulheres e também a presidenta da Caixa, né? A Rita Serrano, né? Ela anunciou, né, que o contrato da moradia do Minha Casa Minha Vida vai ser em nome das mulheres, né? Então isso é muito importante também, né? Exatamente o que eu ia falar, tirou as palavras da minha boca aqui. Dito. Desculpa, Marilu. A gente trabalha aqui na telepatia, Dito, é isso mesmo. Então, a ideia é justamente essa, né? Com a medida provisória desse novo programa Minha Casa Minha Vida, serão priorizadas famílias, né, com mulher como principal responsável, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes, famílias em situação de risco e vulnerabilidade, famílias em áreas em situação de emergência ou de calamidade, famílias em situação de rua, em deslocamento involuntário causado por obras públicas federais. Enfim, são muitas aqui as mudanças, e tem uma aqui que eu gostaria que vocês comentassem, né, em relação ao financiamento. Na gestão do ex-presidente Bolsonaro, né, que tinha rebatizado, falado que era Casa Verde e Amarela, né, a faixa 1 foi eliminada, substituída pelo grupo 1, né, que atendeu famílias com renda de 2 salários mínimos e cobrou juros nominais de até 4,75% ao ano ou 4,25% ao ano para os cotistas do Fundo de Garantia. Agora, já no governo Lula, agora no Minha Casa Minha Vida, isso não vai ter mais esses juros, né? Eu queria que vocês falassem dessa mudança. Fala aí, Dito e Marli. Então, primeiro dizer, né, que o programa, né, ele tem, né, um profundo caráter de social e de inclusão, né, dos mais pobres, né. Ontem mesmo lá, né, já na entrega das unidades habitacionais, eu acabei de ver aqui um vídeo que está circulando aí nas redes sociais, né, com sobre a entrega da moradia, né, e a emoção ali das mulheres, né, especialmente da casa que foi entregue, né, para a senhora que estava ali toda emocionada, né. E a gente percebe, né, que são realmente mulheres, né, pessoas de baixa renda que vão acessar agora em diante, né, o programa Minha Casa Minha Vida, né. E também a importante inclusão também da população em situação de rua, que eu já tinha feito referência aqui no programa, né, e porque o programa agora, né, ele pode incluir famílias aí com até 2 salários mínimos, né, R$ 2.640, eu não estou... A Marli sabe muito mais do que eu, ela pode depois dar essas informações, né?
e a importância, né, de que a gente possa, né, vamos dizer assim, né, ver novamente, né, as nossas famílias de baixa renda incluídas no programa, né? Como você disse aqui, o Casa Verde e Amarela, na verdade, era um programa para o mercado, né? Não ir para os setores aí, né, da especulação imobiliária e não para atender famílias de baixa renda, né? E vamos também dizer que mal saiu do papel pela grande incompetência, né, do governo Bolsonaro, né? Nem viabilizou atendimento direito para o pessoal aí da renda média baixa ou renda mais alta, e nem também viabilizou, né, o atendimento para as famílias, né, de baixa renda, né? Porque o programa estava voltado para o interesse aí da especulação imobiliária, né? Agora a gente está, né, de novo, né, com a possibilidade aí, né, de incluir aí, né, e a proposta é viabilizar, né, 2 milhões de moradias, né? Então o governo aí vai ter muito trabalho, né? Porque ele vai ter que construir ou viabilizar 500 mil habitações por ano, né? Para deixar e o Lula falou isso, né? Que ele não tem tempo a perder, e o Jerônimo, o governador, falou: nós não temos mais 4 anos, né? Nós já temos menos de 4 anos. Ele contou os dias e até as horas que nós temos aí, que o governo tem, para viabilizar, né, vamos dizer assim, essas 2 milhões de unidades habitacionais, né? E contratar e entregar as unidades. Então nós estamos muito confiantes, Marilu, né, nessa retomada, e especialmente, né, porque o programa, né, como você já fez aqui a referência, né, recoloca, vamos dizer assim, né, dentro, né, do orçamento, né, famílias que foram, né, e pessoas que foram excluídas, né, pelo Bolsonaro, né, nesses últimos 4 anos. E vamos também dizer, né, que desde o golpe em 2016, né, o programa foi sendo desidratado, desmontado, o processo de participação também lá no Ministério das Cidades, depois a extinção do próprio Ministério das Cidades, né, que foi um crime, né, e todo o processo também de participação, né. Então a gente agora vai retomando, né, todo esse processo e ao mesmo tempo viabilizando aí a retomada, né, da política habitacional para atender de fato quem mais precisa no país, né? Onde está concentrado o déficit habitacional. 85% do déficit habitacional no Brasil está concentrado nessa faixa 1 que você falou, né? Famílias com renda até 2 salários mínimos, né? E que são as famílias, né, que nós, dos movimentos de moradia, dos movimentos sem teto, trabalhamos, né, o tempo todo, e esse povo está muito tempo esperando e não vê a hora aí, né, de entrar na sua moradia, né, e ver aí seu sonho da moradia popular ser atendido, né, e viabilizado pelo novo governo, pelo governo Lula, né? Exato. E o programa Minha Casa Minha Vida é justamente voltado para pessoas em áreas urbanas com renda bruta mensal de até R$ 8.000, né? E famílias de áreas rurais com renda brutal anual de R$ 96.000, né? Agora, vamos falar aqui de déficit, né, habitacional. O governo Lula pretende aí 2 milhões, né, de moradias, e a gente tem aqui um estudo, né, também a respeito da Fundação, né, João Pinheiro, apontam um déficit de 6 milhões de moradias em 2019. Quer dizer, tem muito trabalho aí pela frente, o problema não será resolvido na totalidade, mas Marli já vai ser um grande impulso, né? Oi, Marli. Acho que seu microfone está fechado. Estava fechado. Dito estava lembrando da recriação do Ministério da Cidade, e esse eu acho que é um dos desafios que a gente tem que pautar. A gente, quando eu falo do movimento, tem que pautar o Ministério, que é a atualização do Plano Nacional de Habitação. O Planeab foi feito lá em 2000, acho que 6, 7, 9, 8, foi ainda no governo, no segundo governo de Lula, se não me engano, e ele necessita ser atualizado, até para dar conta daquilo que já foi entregue, né? Nós passamos por um apagão, ainda estamos passando por um apagão estatístico. Eu, particularmente, Dito sabe, eu questiono 5.600.000 de déficit. Eu acho que nem a Fundação João Pinheiro, nem ninguém tem condição de hoje avaliar quem é que perdeu, quem é que estava, até tinha já conseguido a sua casa e que não conseguiu mantê-la e que foi para a rua, né? Tem uma última que eu vi aí na pesquisa, mais
um aumento de 38% das famílias em situação de rua. Quer dizer, nós precisamos atualizar esses dados. Em torno de 6 milhões, eu acho que acredito ainda que vai a 6 milhões e 100, 6 milhões, porque a situação foi muito, o que a gente passou no mundo inteiro, né? A pandemia, e nós passamos essa trágica últimos 4 anos, e que a gente precisa ouvir de novo, fazer não é só o IBGE, porque o IBGE só levanta domiciliar, a pesquisa é domiciliar, então quem está na rua não está sendo contado, então nós precisamos fazer um encontro de contas aí para ver mas de qualquer forma a gente tem hoje dinheiro e a possibilidade de começar a diminuir e isso dá esperança a todo mundo, né? Isso faz o nosso povo voltar a sorrir, isso faz a gente, por mais que a gente veja condições que precisam, no meu entender, na medida nós vamos precisar tentar avançar. Você estava falando da mulher, né? 2.640, uma mulher, eu até escrevi aqui porque ela tem nome, não vou dizer o nome dela, mas tem nome, CPF, e tem várias mulheres. Uma mulher trabalhadora doméstica que tem a carteira assinada, 3 filhos, um deles acabou de fazer 18 anos e conseguiu o emprego dele formal e cuida de uma mãe idosa aposentada, está fora do programa, porque ela conta com 3 salários mínimos. Aqui na Bahia a gente tem um jeito de falar, né? A gente chama a lenhada, né? Porque tem a terceira lenhada, é que se um dos filhos for pessoa com deficiência, é para a gente fazer a ideia. Mas uma trabalhadora doméstica que consegue um salário, que tem um filho que, com todo o sacrifício, agora está entrando no mercado de trabalho e cuida de uma mãe, né? Doente, que tem remédio e que tem, mas é aposentada pela questão da idade, ela está fora da faixa 1, né? Então, isso a gente precisa rever, né? Precisamos entrar, eu acho que pelo menos tinha um programa Crédito Solidário que sempre Lula, né, fez lá em 2004, né, Dito, que ele permitia até 20% dos empreendimentos você poder colocar famílias com mais um pouco de renda, que a gente chegasse a 3, ou equivalente a 3, pelo menos mais um pouco de 2.640, porque eu estou falando de uma mulher que existe e que ela é uma sobrevivente depois de tudo que passou. E são famílias que convivem conosco, que aguentaram esses anos todos. Aí, como é que você chega para ela e diz assim, olha, você vai estar fora da faixa 1. Pode entrar na faixa 2? Pode, mas a diferença não tem o subsídio. Não Sim. tem o subsídio. E não tendo subsídio, quando Dilma saiu, pagava-se de 80 a 230 reais. Era essa a faixa, né? No 3, que pouco saiu, Minha Casa Minha Vida 3, porque já pegou ela no final, né, quase o golpe já sendo preparado. Então, tem coisas que a gente precisa alertar, porque parece 2 salários, e eu estou falando do Nordeste. Nós, né, Dito, sempre falamos entre nós nos movimentos, né, o Sul, o Sudeste reclamava, não, é muito pouco, 2, 3... né? E o Nordeste dizia, não, nós estamos dentro porque a nossa população, né, é mais empobrecida. Mas hoje a gente se depara com 2.640, pelo apagão que houve nos últimos 6 anos, né, que 2.640 ainda deixa uma faixa importante das mulheres trabalhadoras, é esse que é o importante, das mulheres trabalhadoras fora de casa, além de casa, né, que elas podem ficar fora da faixa 1. E significa você sair de 80 reais, suponhamos, 90, para pagar uma prestação de 400 e 500 reais. Isso tem muita diferença entre a faixa 1 e a faixa 2. Né? Então, a gente precisa pensar aqui, ou então vai fazer empreendimento para a faixa 2, mas onera essa família demasiado.
Tá certo, gente. Ó, o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer demais aqui a Marli Carrara, da coordenação da União Nacional por Moradia Popular, e o Benedito Barbosa, o Dito, advogado da União de Movimentos de Moradia e do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. Muito obrigada, Marli, muito obrigada, Dito. Foi um prazer falar com vocês, viu? Um beijo. Um beijo, Marilu, um beijo para todo mundo. Um beijo, meu companheiro. Beijo, Dito. Beijo, Marli. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.